Bolsonaristas estão em frisson depois da tal da live ontem e eu fui lá e assisti a live. Assisti a gravação dela numa outra plataforma, porque já tinham tirado do YouTube, e me chamou a atenção esse gráfico. O gráfico da esquerda mostraria a dispersão de votos entre Lula e Bolsonaro de uma maneira que, segundo eles, seria mais natural. E o da direita, eles dizem que não é natural porque ele forma um desenho mais certinho. Só que observando esse gráfico, na hora eu falei, cara, eu preciso ver isso melhor, porque esse gráfico parece estar distorcido. E batendo o olho rapidamente aqui, a gente percebe que existe uma distorção. Para começar, vamos só lembrar assim, que a progressão vertical seria os votos de Lula e a horizontal seria de Bolsonaro, conforme está escrito nas legendas. Então isso é a mesma coisa para os dois gráficos, mas vamos lá, gráfico da direita. A progressão vertical vai de 50 em 50, então temos aqui o 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Já na horizontal, a progressão é de 100 em 100, 0, 100, 200, 300, 400. Ora, então 100 em 100, 50 em 50, se 100 é o dobro de 50, então o que a gente esperava nesse gráfico da esquerda? Cada quadrantezinho desse aqui, ó, cada quadrantezinho desse deveria ter uma medida de altura que fosse metade da medida de largura. E batendo o olho aqui a gente percebe nitidamente, depois eu vou mostrar com outra ferramenta, mas a gente já consegue perceber nitidamente que essa largura aqui de cada quadrantezinho não é o dobro da altura. Então já existe uma distorção aqui. O outro gráfico também está distorcido, ligeiramente distorcido, e ainda está numa escala bem menor. Esse outro gráfico da direita, o gráfico da direita ao contrário do da esquerda, ele progride de 100 em 100 na horizontal, mas também de 100 em 100 na vertical. Então a gente esperava que cada quadrante aqui fosse um quadrado perfeito de 100 por 100. No entanto, batendo o olho a gente já percebe que não é 100 por 100. A gente percebe que a altura está um pouco maior do que a largura. Então tem distorção. E além da distorção, a escala dele está menor do que o gráfico da esquerda. Pois, vamos perceber. 100 em 100. Então pega a largura aqui. A largura do da esquerda é de 100 em 100. Da direita também. Olha se essa linha aqui, ó, do quadrante, se a medida lateral do quadrante é idêntica à lateral do outro. Não é. Então eu carreguei esse gráfico aqui pro Photoshop, que aqui a gente consegue perceber um pouco melhor. Vamos pegar aqui, ó, certinho na linha do zero, que seria a origem do gráfico, e vamos abrir ela até 300 de largura por 300 de altura. Então, ó, 100, 200, 300 de largura, 100, 200, 300 de altura. Vamos deixar aqui certinho com a linha. Solto, Ctrl C, Ctrl V. Vou carregar agora para cima do outro. Vou encostar linha com linha aqui, ó, na origem. Vou dar um Ctrl T e vou crescê-lo na escala até bater 300 com 300. Então seguro o Shift para ele só crescer na escala, ele não deforma. E vem. Aqui, ó, diminuí ele para 100, aumentei para 200, puxei e agora vou pegar aqui na linha do 300. Beleza, soltei. Dou um Enter. Aqui o gráfico da esquerda já fica um pouco mais honesto para comparação visual com o da esquerda, mas com um pequeno detalhe, né? Tem essas distorções que eu apontei porque na hora de passar essa imagem o pessoal perdeu as proporções. Carreguei essa mesma imagem aqui numa ferramenta de desenho e aqui a gente vai traçar quadradinho, retângulos na verdade, né? Vou pegar na origem aqui do gráfico da esquerda, lembrando que ele deveria ser 100 de largura por 50 de altura. Peguei aqui na origem e vou abrir o quadradinho aqui nele. Pronto. Ficou mais nítido de que essa altura aqui está longe de ser apenas a metade dessa largura. Eu vou traçar aqui em cima, só para não dar essa referência. Tracei aqui, ó. Beleza. Aqui em cima, que deveria ser 100 por 100. Então, primeira coisa. Vou copiar, colocar aqui em cima. Aqui a gente já percebe que o gráfico fica mais nítido que o gráfico da direita, está numa escala menor, né? Porque como é 100 por 100, a largura dele deveria coincidir com a largura do outro. Vou trazer ele para a origem do outro aqui para ficar mais honesto, mais fácil de visualizar. E agora eu vou usar uma ferramenta de medida e vamos lá no da esquerda.
O da esquerda deveria ser 50 de altura por 100 de largura, então deveria dar a proporção. Se eu dividir a largura pela altura, devia dar 2. No entanto, 31,9 de altura, 43,6 de largura. Então, eu vou abrir a calculadora. Volto aqui, só para confirmar. 43,6 largura dividido por altura. 31,9 de altura. Então a largura aqui que deveria, essa divisão que deveria dar 1, deveria dar 2, aliás, está dando 1,36. Então tem uma distorção grande aqui. Do outro lado, esse aqui que é o 100 por 100 deveria dar 1 por 1, ele está dando 36,2 de altura por 30,8. 30,8 dividido por 36,2 está dando 0,85 quando deveria dar 1.